Boa tarde a todos e todas. Eu sou Tereza Liporassi, gerente de Programas e Políticas do IDEC. Vamos dar início à live para o lançamento da plataforma dos consumidores Eleições 2018. A plataforma é uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tem 31 anos de luta na defesa dos interesses, na proteção do consumidor. E a iniciativa da plataforma, ela surge da necessidade de a gente colocar a nossa pauta, a nossa agenda para os novos governantes e para aqueles representantes que estarão à frente aí do nosso país em 2019. Para o lançamento dessa plataforma, a gente convidou Marilena Lazzarini, que é presidente do Conselho Diretor do IDEC, e Marcelo Sodré, professor da PUC, também é membro do Conselho Diretor e representa o IDEC na Consumers International. Eu vou começar esse nosso bate-papo informando, também que a gente tem pessoas do sistema, de outras organizações de defesa do consumidor, candidatos, apoiadores, parceiros, participando dessa live, e os comentários são muito bem-vindos, ok? Bom, Marilena, a gente vai começar a nossa conversa. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, fizesse uma análise de como é que está a defesa do consumidor hoje no Brasil, e diante desse cenário, esse contexto político, quais são os desafios para a defesa do consumidor? Boa tarde a todos e todas. Para mim, pessoalmente, esse é um momento muito significativo. Eu valorizo muito discussões diante de eleições, de processos eleitorais, porque vivi minha juventude na época da ditadura. Então, eu sei o que significa isso e valorizo o processo democrático, os debates, e a nossa sociedade precisa disso hoje mais do que nunca. E eu sou também, pela minha idade, uma testemunha de que, com a redemocratização, tivemos avanços inegáveis na nossa sociedade, nos direitos, mas também tenho que reconhecer que ainda há muito por ser feito, estamos ainda distantes de uma situação minimamente ideal. E, nesse período da redemocratização, enfrentamos momentos de crises econômicas, políticas e crises de valores, Temos sido, nos últimos anos, assombrados por escândalos de corrupção que são revelados a nós, envolvendo poderosos grupos empresariais e grande parte do sistema político brasileiro. Felizmente, esses escândalos estão sendo investigados, estamos assistindo às punições, mas nós sabemos que isso ainda representa uma pequena ponta de um grande iceberg, que ainda há muito para ser melhorado no nosso sistema político. E, infelizmente, o país está atolado numa, talvez, a mais grave crise econômica de toda a sua história. Nós temos milhões, mais de 14 milhões de desempregados, mais de 20 milhões de pessoas sem trabalho. E, mesmo assim, temos a tristeza de assistir setores pequenos que já têm privilégios ainda virem de forma despudorada reivindicar mais privilégios ou a manutenção dos seus privilégios. Então, eu acho que tudo isso que a sociedade brasileira assiste traz, naturalmente, uma sensação de descrédito no sistema político, de descrença, e isso é muito sério diante de um momento de eleições. Por quê? Porque nós estamos assistindo, e eu, pessoalmente, estou assombrada com essas propostas oportunistas que se aproveitam da descrença da população e que são propostas que têm cunhos autoritaristas. Quer dizer, autoritarismo não vai resolver a situação do nosso país. Nós já sabemos disso, não é na bala que o país vai melhorar. Não é na bala que o nosso país vai melhorar. O que nós precisamos é mais democracia. Então, nós vivemos um momento de reafirmação da democracia como um regime político para o país.
Porque na democracia, a soberania é do povo. É óbvio que nós não atingimos ainda esse estágio, né, de ter a soberania nossa, mas nós temos que lutar para chegar nisso. E isso depende de nós, cidadãos brasileiros. Então, é por isso até que o IDEC, como outras organizações da sociedade, são muitas, né, aderiu ao Pacto pela Democracia. Uma das bandeiras do pacto é que, depois das eleições, né, seja feita uma ampla reforma política. E nós precisamos muito disso. E nós, todos do IDEC, eu tenho a honra aqui de representar, junto com Marcela e a Tereza, uma equipe de colaboradores que são lutadores da causa, da cidadania, de voluntários, né? Os associados do IDEC, todos nós acreditamos na prática da cidadania ativa. O IDEC faz isso, cidadania ativa, né? Nós acreditamos que é importante ter cada vez mais transparência, mais participação social, mais políticas públicas de desenvolvimento humano, mais paz no país, menos violência, menos intolerância e menos zero corrupção. Então, essa tem que ser a nossa bandeira. E quer dizer, o que eu quero é conclamar as pessoas que estão sem esperança que acreditem nesse caminho. A eleição pode representar para nós uma oportunidade de dar um primeiro passo, né, para continuar nessa luta de transformação do país. Nós estamos ainda no início dela e não podemos desistir. Agora, entrando nas questões da defesa do consumidor, né? Vivemos esse período de crise econômica, política, quer dizer, o trabalho do IDEC, como das outras instituições que atuam na defesa do consumidor, também vem enfrentando situações de muito desafio, né? De muito desafio. Enfrentamos riscos de retrocesso, enfim, uma questão, por exemplo, a questão do endividamento, né? Das pessoas. Nós temos hoje uma enorme quantidade, mais de 60 milhões de brasileiros endividados e uma parcela deles super endividada, né? Enfrentando dificuldades. E a gente sabe que as propagandas que nós assistimos pela televisão, como a oferta de crédito acontece, são agressivas, contribuem para as pessoas se endividarem. Nós sabemos que o fato de termos juros bancários elevadíssimos, as taxas bancárias elevadas, quer dizer, é um mercado cartelizado que não é controlado. O Banco Central não atua para regular esse mercado. Então, nós precisamos melhorar essa condição. Precisamos ter um órgão regulador, precisamos ter uma legislação. As empresas, quando estão perto da falência, elas têm uma legislação que lhes dá uma condição de resolver essa situação, de encaminhar essa situação. O cidadão, pessoa física, não tem aqui no Brasil. Em outros países existem legislações que cuidam disso. Então, nós precisamos ter uma legislação que trate da situação do consumidor superendividado, que, aliás, já existe uma em tramitação no Congresso. Um outro assunto que nos preocupa muito e que também está na plataforma, relacionado à questão da saúde, né? Hoje, a gente vê, nos últimos anos, esforços de parte do governo, grande parte do governo e grande parte do Congresso, para ajudar a aumentar o faturamento do setor privado de saúde, aumentar os lucros que já são enormes, né? Esforços para viabilizar a comercialização de planos que sejam destinados a essa população que perdeu o emprego por causa da crise, que, por isso, perdeu o seu plano de saúde, pessoas que não têm condição econômica de ter um plano de saúde. Existem propostas para viabilizar planos acessíveis, entre aspas, destinados a essa população que vai se superendividar, vai aumentar seu endividamento, e o pior, são planos que não vão resolver o problema desses cidadãos no momento em que eles ficarem doentes. Não vão resolver o problema da saúde, eles vão acabar tendo que ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde, que é o que já vem acontecendo hoje. Então, são propostas que, de fato, não são voltadas
para o interesse da população. Porque a população, quando está numa situação de crise, de desemprego, o que ela precisa é um sistema público que funcione melhor. E esse esforço nós não vemos sendo empreendido pelos governos. Quer dizer, então, tem muita coisa a ser melhorada nessa frente aí, da saúde, né, pública e da questão dos planos privados. E o outro ponto preocupante está relacionado também à saúde, à alimentação, né? Nós sabemos hoje que a obesidade é uma epidemia, diabetes aumentando, inclusive em crianças, problemas de hipertensão, e nós enfrentamos um embate que é absurdo. Nós precisamos melhorar a informação nutricional que mostre para o consumidor alimentos que, com certeza, são prejudiciais à sua saúde, né? Que tenham essa informação clara para que ele possa evitar o consumo desses alimentos e, naturalmente, combater esses males à sua saúde. Mas, infelizmente, a indústria vem enfrentando, enfim, resistindo muito a essa mudança. E é importante que a sociedade acompanhe, é importante que os políticos tomem ciência dessa questão e incorporem esses aspectos, enfim, nas suas plataformas de campanha. É interessante esse ponto que você falou, porque, na verdade, a alimentação, né, escolhas que não sejam as melhores escolhas saudáveis, e para isso o consumidor precisa de informação, gera um ciclo vicioso, porque as pessoas vão adoecer, né? Hoje, as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, elas matam muito no país, né? E vão cair de novo no atendimento do SUS, que está numa situação, enfim, não consegue dar conta de tudo, que chega gerando mais custo para o país ainda, né? Na área da saúde. Exatamente. Então, quer dizer, são situações que vão comprometer ainda mais o sistema de saúde, público e também o privado, né? E uma última questão, só para devolver aí a palavra a você, Tereza, que também nos preocupa muito, tem nos preocupado muito, é a questão da flexibilização na legislação que controla os agrotóxicos no país, e que, para mim, isso é um escândalo. Eu sou engenheira agrônoma, eu sei, enfim, acompanho essa questão há muito tempo, mas a proposta atual de afrouxar o controle dos agrotóxicos, com certeza, se posta em prática, nós acreditamos que isso não vai passar no Congresso, foi aprovada apenas uma comissão na Câmara dos Deputados, mas ela vai agravar ainda mais uma situação que já é preocupante, né, em relação à contaminação ambiental e à saúde da população. E nós temos assim inúmeras instituições na área de saúde, de câncer, até órgãos técnicos dos Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente, são contra essa proposta, e a sociedade assiste estarrecida a esse escândalo está, né, prosperando dentro do Congresso Nacional. Nós não podemos aceitar e esperamos, enfim, que os senhores deputados atuais e mais ainda os candidatos, né, tomem atenção para essa questão, porque isso importa a toda a sociedade brasileira. Obrigada. Bom, só lembrando para quem entrou agora na live, né? A gente está aqui hoje no lançamento da plataforma dos consumidores para eleições 2018. Estou conversando com os conselheiros do IDEC, Marilena Lazzarini e Marcelo Sodré, e eu gostaria de registrar que estão nos acompanhando pela live a Patrícia Cardoso, que é no DECOM do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública, a Maria Miranda, representante do Conselho Federal da OAB, vários servidores do Procon de São Paulo e de outros estados do país, a Sofia Vital, que é vice-presidente dos Procons Brasil, Vitor Hugo, diretor da Brasilcom, e vários outros representantes do sistema. Muitos associados, pessoas que seguem já o IDEC nas redes sociais, continuem enviando aí os seus comentários. Eu vou passar a palavra agora para você, Marcelo, e eu queria que você comentasse um ponto que está presente na plataforma do IDEC. A gente fala que é importante o fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e das instituições que compõem esse sistema, né? O Código de Defesa do Consumidor aí já completa, né,
quase uma década, e a gente precisa avaliar até onde chegamos, o que a gente precisa, como avançar. Como é que os governantes podem ajudar a fazer com que esses órgãos operem, de fato, que eles possam, de fato, exercer o seu papel atendendo a população, ajudando na reparação de direitos? Eu queria que você comentasse um pouco. Bem, boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar e dizer, antes de responder, concordar aqui com a Marilena do momento difícil que a gente vive, que o Brasil vive, né? Eu também, na época minha de faculdade ainda, vivi uma ditadura, vi amigos desaparecerem, né? E onde eles estão, e todos aqueles problemas que a história mostra. Então, temos que valorizar a democracia, né? E no momento de crise, né, o mais importante é valorizar a democracia, né? No momento de crise, tem muita gente que acha que é o contrário. No momento de crise, a gente deve seguir caminhos mais radicais. Eu diria, não. No momento de crise, é o momento de reafirmar os princípios da democracia, porque não existe outro caminho que a gente possa adotar, né? Bem, a pergunta sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ela exige uma série de reflexões que eu vou tentar rapidamente tratar, né? O Código de Defesa do Consumidor está fazendo quase 3 décadas, né? O tema da defesa do consumidor começou no Brasil na década de 70, em plena ditadura. O Brasil ainda vivia a ditadura, mas ele já vivia algumas relações econômicas um pouco mais avançadas, e surge a ideia da defesa do consumidor com a criação, em 75, do PROCON de São Paulo. E foi ali que começou. Mas o salto, vamos dizer assim, qualitativo mesmo, da tema da defesa do consumidor, vem com a Constituição de 88, né, que é uma Constituição que estabelece uma série de direitos, né, direitos importantes, e, dentre outros direitos, estabelece a defesa do consumidor como um dever do poder público protegido, o dever do poder público de proteger o consumidor. E o grande salto mesmo vem em 1990 com a implementação, com a aprovação e a implementação do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente pode traçar um início da defesa do consumidor até 90 e de 90 em diante. E talvez um dos fatos mais interessantes é que foi um processo lento, difícil, de criação do que a gente chama de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, começa em 75, com poucas pessoas, no PROCON de São Paulo, a Marilena era uma delas, né, que participou do grupo que, em 75, pensou a criação do PROCON. Esse modelo vai crescendo, os outros estados vão implementando políticas na defesa do consumidor, vão criando seus PROCONs. O governo federal, tardiamente, entra nesse tema, na década de 80. Né? Então, a gente tem um crescente da defesa do consumidor. Talvez o importante a reparar é que não existe nenhum órgão fortíssimo de defesa do consumidor. O IDEC tem uma estrutura muito boa, né? O IDEC tem uma posição muito forte nas discussões de defesa do consumidor, mas, frente aos problemas que o Brasil passa, é muito difícil. E os PROCONs também, né? Então, quando a gente olha hoje PROCONs, a gente sabe que um PROCON municipal, por exemplo, muitas vezes tem 1 funcionário, 2, né? Defesa do consumidor de entidades civis são muito poucas, né? Então, o que é mais importante? Claro, criar as entidades, seja públicas, seja privadas, é muito importante, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, apontou para essa ideia da criação de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Qual é a ideia do sistema? A ideia do sistema é que, apesar de serem poucas as entidades de defesa do consumidor, se elas se organizarem, elas têm condições de enfrentar as grandes dificuldades que elas têm que enfrentar. Temas como esse que a Mariana colocou, alimentos, agrotóxicos, planos de saúde, tema de transporte e outros temas que a gente ainda vai falar aqui. E o que a gente viu foi um crescente, né? O movimento de defesa do consumidor ele foi crescendo. Só que aí começaram a surgir vários problemas, né? E a gente tem problemas gravíssimos. E eu vou começando a indicar talvez o que para mim hoje seja dois problemas que são os mais difíceis, né? Um primeiro, a gente nunca teve um incentivo realmente da parte de governo para a criação de entidades civis de defesa do consumidor, né?
As poucas entidades civis que existem, elas existem na raça das pessoas, né? As pessoas que acreditam na bandeira, que acreditam nessas ideias, se organizam, vão atrás de recursos. Não sei se todos sabem, mas o IDEC, por exemplo, tem um código de ética muito claro, no sentido de não receber dinheiro de empresa. O IDEC jamais recebeu dinheiro de empresa, ele vive de doações de pessoa física, de financiamento de projetos. Então, a gente não tem uma política pública de incentivo às entidades civis de defesa do consumidor. Isso já gera um problema complicado, porque, muitas vezes, o poder público é que está ferindo o consumidor, né? E não adianta, então, ter órgãos públicos só, tem que ter uma entidade civil, tem que ter entidades civis fortes. Agora, um outro problema que surge, que a gente viu nos últimos anos, é o que a gente poderia chamar de uma certa tomada, uma tentativa de tomada, que, se Deus quiser, não vai acontecer da forma que planejada, mas de certos grupos políticos, certos políticos que não têm a defesa do consumidor como realmente a bandeira deles, se utilizando da bandeira da defesa do consumidor para angariar votos e etc. Tal. Então, existe um certo movimento que preocupa muito, que é de uma certa tomada das entidades de defesa do consumidor por políticos atrás de voto, não por políticos que tenham a bandeira do consumidor como o tema central. E a gente percebe que, nesses últimos anos, em especial nesse último ano, né, por exemplo, a estrutura do Ministério da Justiça, ela ficou completamente enfraquecida, né? Então, o enfraquecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que a gente viu, né, a inexistência de um órgão geral, de um conselho que congregue as bandeiras, as políticas, né, gera uma dificuldade muito grande para as entidades de defesa do consumidor. Elas, por si só, já têm dificuldades, né? Então, uma das principais bandeiras, me parece, é uma bandeira, vamos dizer assim, mais instrumental, porque ela não é em si mesma, ela não é um objetivo em si mesmo, né? Mas nós temos que brigar para fortalecer as entidades de defesa do consumidor, que essas entidades sejam independentes, tanto de visões políticas equivocadas, quanto de empresas, o setor empresarial, que seja realmente independência, que tenha um código de ética de independência, né? E que elas consigam juntar as suas forças e recriar, porque acho que hoje a gente pode até dizer que não existe um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não existe, mas recriar um sistema. E por que recriar um sistema? Porque a gente tem que partir da seguinte ideia: diante de tudo o que acontece, o consumidor é vulnerável e o consumidor precisa, é um mandamento constitucional, cabe ao Estado proteger o consumidor. Isso está escrito na Constituição brasileira. Então, uma das coisas talvez mais importantes dessa plataforma seja essa ideia de retomada de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde tanto entidades civis como entidades públicas se pautem pela independência e, de forma organizada, ganhem força para as brigas que vão enfrentar pela frente. Muito bem, pode comentar. Esse é um ponto, assim, para mim, crucial nas plataformas dos candidatos, assumir esse compromisso de fortalecer o sistema nacional. Esse é o mínimo, eu diria, que um candidato tem que assumir em relação à defesa do consumidor. Eu queria registrar, a gente está sendo acompanhado aí, a produção aqui informou, por diversos candidatos, né, que inclusive já estão aderindo à plataforma. Os eleitores podem conferir lá na plataforma do consumidor os candidatos que já aderiram formalmente, oficialmente, à agenda do consumidor para eleições 2018. Também queria registrar que um comitê de campanha de um candidato a presidente ligou aqui perguntando o que é essa carta, que ele já recebeu quase 50 cartas na última hora aí de consumidores que estão enviando a plataforma. Então, vamos continuar aí participando. Eu queria fazer um comentário, complementar um pouco essa análise de vocês, com a questão, trazendo uma questão que está presente na nossa plataforma e que diz respeito às agências reguladoras, né? Nós sabemos que hoje, para ter equilíbrio entre o mercado, prestadores de serviço, fornecedores e consumidores, né, principalmente daqueles serviços que são essenciais, né, a vida, a qualidade de vida, a saúde, a segurança, existe a figura, né, das agências, o papel das agências reguladoras é muito importante nesse contexto.
E o que a gente tem assistido muitas vezes é que as decisões que são tomadas no âmbito dessas agências, elas de fato não estão privilegiando o interesse público, né? Então eu queria, Marilena, ouvir um pouco de você, como que você vê esse desafio, como que as agências, né, se elas estão preparadas, como que elas têm se comportado nesse processo de corrigir as falhas do mercado e garantir o equilíbrio, né, entre consumidores e fornecedores, considerando acima de tudo que a gente tem uma grande assimetria de informação. Vocês falaram em situações, em assuntos, em serviços onde existe, por exemplo, a questão financeira entre serviços financeiros, instituições financeiras e o consumidor. É muito difícil hoje o consumidor tomar decisões que realmente vão garantir a ele, por exemplo, a tomada de um crédito responsável, consciente, porque existe uma lacuna muito grande, né, de informação. Também na questão da alimentação, você trouxe muito bem com a ausência de informações úteis e importantes nos rótulos. E tem o papel das agências, né? Como é que elas estão nesse processo e como é que a gente poderia comentar a necessidade da melhoria desse papel? Esse é um tema também assim crucial e um tema complexo, né? Porque regulação é uma matéria complexa, até para as entidades públicas e civis de defesa do consumidor acompanharem, enfim, e contribuírem efetivamente nessa questão. Quer dizer, os órgãos, e o IDEC tem uma experiência boa nisso, né? O IDEC já chegou até a fazer análises de avaliações de agências reguladoras, comparando e dando nota para os órgãos reguladores, né? Lógico que com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da regulação do ponto de vista dos interesses do consumidor. Mas é importante que a gente tenha em mente que as agências são órgãos do Estado, né? São órgãos do Estado, não órgãos de governo, especificamente, que têm, como você disse, uma função primordial de trazer esse equilíbrio, né? E sempre dentro da ótica do interesse público, né? Equilibrar o mercado dentro da ótica do interesse público. E, quer dizer, a experiência do Brasil nessa matéria ainda é vamos dizer, relativamente recente, né? Ela veio principalmente com os processos de privatização. Mas, quer dizer, o que nós temos, né, fazendo um balanço desse período e observando, né, o que vem acontecendo nos últimos anos é que, lamentavelmente, essas agências elas têm caído no descrédito da população. E isso acontece porque elas estão sendo desviadas da sua função fundamental porque estão sendo capturadas, né, para atender mais aos interesses do setor regulado, ou seja, das empresas, do que os interesses da sociedade. Quer dizer, elas não estão atuando para buscar um equilíbrio. Isso, lógico, que varia. A gente não pode generalizar essa análise para todas as agências. Há uma variação grande entre elas, mas essa captura acontece, lamentavelmente, porque a gente sabe que existe aí uma divisão, né? Isso já há uns bons anos vem acontecendo nos governos aí federais, de haver uma distribuição de cotas entre partidos políticos, né? Cada partido tem uma cota de cargos de diretores nessas agências que são indicadas com ligação de interesses partidários, né? E interesses, obviamente, das empresas. Aí a gente liga toda a questão da corrupção, interesse partidário, tudo isso está ligado, né? E vai acabar influenciando no resultado do trabalho dessas agências. Essa captura é muito, né? Traz um mal muito grande para a sociedade. E a gente vê esse fenômeno que a gente sempre está denunciando, das portas giratórias, né? Dirigentes que vêm do setor privado e vão ser diretores de agências. Quer dizer, a gente vê que há realmente a ética, né, é ferida, muitas vezes, os conflitos de interesse. Quer dizer, há uma suspeição muito grande sobre muitos desses dirigentes. Então, o IDEC vem continuamente denunciando
essas questões, a Comissão de Ética Pública, enfim, mas é algo que precisa mudar. E nós entendemos que tem aí um projeto de lei no Congresso, se não me engano é 6621, de 2016, que esse projeto, justamente, ele traz regras para as agências reguladoras, e o que nós esperamos é que essa questão das nomeações desses dirigentes, elas passem por critérios mais rigorosos, né? Que a gente realmente tenha a possibilidade de que esses dirigentes sejam pessoas que tenham uma grande capacidade técnica, né, e que não tenham conflitos de interesses com os setores regulados. Isso daí certamente vai contribuir para uma melhor regulação. Além do que, é importante que as práticas, no processo regulatório, as práticas dessas agências também melhorem, no sentido de haver mais transparência, mais espaço para a participação social, a participação da sociedade, quer dizer, com a tradução desses temas complexos, né? Por exemplo, a análise de impacto regulatório é um elemento importante, porque quando uma agência vai mudar uma regra, vai emitir uma regulação, se ela faz um bom relatório de análise de impacto regulatório, ela vai avaliar os impactos daquela proposta para cada um dos segmentos envolvidos, inclusive para os consumidores. E aí nós vamos ter condição de participar com mais pertinência, né, com mais propriedade. Quer dizer, são discussões complexas, mas que têm que ser bem preparadas para que elas aconteçam com a devida transparência. Então, isso tudo é muito importante. Nós já temos algumas experiências, né, acontecendo assim, né, e isso é muito bom. Também temos que celebrar os avanços, né, que acontecem. Ao mesmo tempo que temos agências que atuam de uma maneira, eu diria, péssima, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que só nos traz decepções. Nós temos, no caso, por exemplo, da rotulagem nutricional, o que aconteceu na Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o relatório que ela publicou de avaliação de impacto regulatório, foi muito bom. Nós pudemos realmente ter um cenário claro e participar com mais propriedade, né, dessa discussão. Enfim, então, é importante que isso mude, que essa lei seja aprovada. Enfim, temos aí também um grande trabalho a ser feito. É importante que os órgãos de defesa do consumidor acompanhem a regulação, né, nos diferentes setores, de energia, saneamento, enfim, na área de saúde, alimentos e transporte, enfim, telecomunicações, que nós nos organizemos. A importância do sistema, né? Se nós temos um sistema com vários órgãos, PROCONs, a gente pode até organizar uma participação coletiva, né? Vamos dividir trabalho, vamos, enfim, melhorar essa participação atuando através do Sistema Nacional. Então, quer dizer, temos passos importantes aí para dar. Que eu acho importante. Eu já vou passar a palavra para você, só um minutinho. Eu só queria informar que a gente, na sequência, vai apresentar a plataforma. Uma pessoa da equipe, o Renato Barreto, especialista em políticas públicas, vai apresentar a ferramenta. Vocês vão ter a oportunidade de ver exatamente como participar, né, dessa campanha. E eu só queria fazer um comentário e passar para você a palavra, né? Acho que a Mariana citou aqui algumas experiências, né? Acho que o processo de regramento mesmo das agências, que já se arrasta há muitos anos, né? Acho que a primeira proposta de projeto foi em 2003, está lá no Congresso, enfim, outros projetos surgiram, foram apensados. Mas é importante considerar, a gente tem exemplos de boas práticas no Brasil entre as agências, né? Então, considerar que essas boas práticas que acontecem, né, em uma ou outra agência sejam de fato estabelecidas como regra para que todas as outras sigam, né? Além dos critérios rigorosos para indicação, né, para a própria sabatina no Senado, submetido ao escrutínio público, com envolvimento do cidadão, das organizações de defesa do consumidor, dos movimentos sociais que acompanham esses setores regulados, né? Eu vou passar a palavra para o Marcelo, mas pediram para eu registrar aqui alguns candidatos ao Legislativo que acabaram de aderir, né, que aderiram já desde o início da live, à plataforma do consumidor. Então, tem o candidato Rubens Dias, Lídice da Mata, Marivaldo Pereira, Celso Russomano, Gisela Simoni e Ivan Valente. Todos acabaram de aderir aí à plataforma do consumidor. Tá? Continue enviando para os seus candidatos.
Só para juntar um pouquinho o que eu falei, a Marilena falou, né? Talvez um ponto central, tanto no que se refere às agências, como no que se refere ao Sistema de Defesa do Consumidor, em especial os PROCONs, seja o respeito à atividade técnica, né? Quer dizer, a gente viu nas agências uma captura num certo sentido, nos PROCONs, muitas vezes, uma tentativa de captura em outro sentido, e talvez um ponto central da ideia da plataforma é resgatar aonde isso aconteceu e manter. Nós temos, da mesma forma que nós temos, podemos dizer, bons exemplos de agências, nós podemos dar bons exemplos de PROCONs. Né? Tem PROCONs que resistem fortemente, temos amigos, colegas dos PROCONs que resistem fortemente e não deixam a bandeira cair, né? Então, acho que isso a gente tem que reconhecer, é uma briga muito grande, né? Então, esse respeito, um dos pontos centrais da plataforma é esse, o respeito técnico, né? A gente tem que ter discussões que sejam discussões sérias, técnicas, científicas. Por que vai aprovar uma legislação sobre rotulagem ou não vai? Por que vai discutir agrotóxicos? Que sejam regulações realmente que levem em consideração o estágio atual, científico e tudo mais. Não podem ser discussões unicamente num aspecto político, no sentido ruim da palavra, né? Obrigada. Bom, então a gente vai passar a palavra para o Renato. A plataforma do consumidor do IDEC, ela apresenta 10 temas principais, né? Muitos deles já citados aqui pela Marilena e pelo Marcelo. Além desses já citados, a gente tem propostas que levem a melhor prestação de serviços essenciais, de energia elétrica, o transporte público, que é tão importante, né, para a população, o acesso à internet, a telecomunicações, com tarifas módicas, com qualidade. Consumo sustentável. O consumo sustentável. A defesa dentro do guarda-chuva da defesa do consumidor, a gente tem direito a um ambiente seguro, né? E para a nossa geração e para as gerações futuras. Então, a plataforma também traz propostas nesse sentido. E eu vou passar, então, a palavra agora para o meu colega Renato, que vai apresentar a ferramenta aí no site. E desde já, peço aí para que vocês possam participar, compartilhar nas suas redes, com seus amigos e, acima de tudo, enviar para os candidatos a proposta da plataforma ainda hoje. Obrigada. É isso. Obrigado, Tereza. Para você que está acompanhando aqui a gente, agora você está vendo o nosso site da plataforma eleitoral. Ele está em idec.org.br/plataforma eleições. A gente vai navegar um pouco nele para mostrar um pouco dentro dessa discussão quais são as funcionalidades que a gente tem colocado, muito na perspectiva do que a Marilena comentou no começo do debate, de instrumentos que possam contribuir para o exercício dessa cidadania ativa. Então, a gente apresenta aqui na plataforma do consumidor os principais compromissos e as pautas que acreditamos que são as mais importantes para a manutenção e avanço da defesa do consumidor no país, para a garantia da cidadania. Então, a gente já começa com um chamado para os presidenciáveis, em que todo mundo pode participar, colocar seu nome, seu e-mail, preencher, ler a nossa carta e encaminhar para os presidenciáveis, pressionando mesmo para que eles assumam esse compromisso com a defesa do consumidor e com a cidadania. A Tereza comentou, já tem alguns que já estão se sentindo incomodados, então é isso que a gente quer mesmo, a gente quer criar esse incômodo, quer criar essa reflexão. A gente acha importante que a gente tem visto que muitas das discussões estão muito superficiais, polarizadas, fora de um debate mesmo de conteúdo, e é nesse sentido que a plataforma dos consumidores vem para somar. Então, descendo um pouco mais, a gente apresenta essas diretrizes que a Tereza comentou, mas assim, a gente também tem um papel muito importante dentro dessa plataforma, que é da substância mesmo. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala qual que é uma pauta do consumidor? Então, a gente apresentou o que a gente está chamando das 10 propostas mais importantes para a garantia dos direitos dos consumidores. Então, elas estão aqui na pauta dos consumidores, que vão de energia barata e sustentável, defesa do consumidor, comida saudável, bancos responsáveis, acesso e qualidade em telecomunicações, as agências reguladoras têm que estar a serviço da população, o direito à saúde, mais transportes, nossos dados virtuais precisam estar protegidos e o consumo também tem que ser sustentável para a gente ter um meio ambiente seguro. Para não ficar só nessa chamada, a gente detalha embaixo o que cada um desses pontos quer dizer
para a perspectiva da defesa do consumidor. Então, essas 10 principais pautas são substanciadas em propostas, que a gente também faz um diálogo aqui do que a gente entende que é importante estar dentro dessas propostas. Então, no final, a gente apresenta aqui o que a gente quer em relação a esses 10 principais temas, e isso a gente está integrando todos esses 10 principais temas num conjunto de propostas que a gente está apresentando para os candidatos. Então, a gente está buscando esse compromisso, qualquer um pode acessar o site, clicar aqui, ó, e baixar a proposta na íntegra, encaminhar para o seu candidato, encaminhar para o e-mail dele, pressionar ele nas redes sociais. Se você descer mais um pouquinho aqui, tem uma frasezinha que a gente preparou, que a gente é só copiar o texto aqui e colar na rede social, que você também já contribui, acho que para esse processo de aprofundar o debate, de cobrar um compromisso com a defesa do consumidor. E, como parte também do que a gente vai fazer nesse período eleitoral, que vai aí ter o seu primeiro turno em 7 de outubro, a gente também está fazendo um acompanhamento mais de perto de como está o compromisso dos candidatos à presidência em relação a esses pontos que a gente está apresentando. Então, se você clicar na foto do candidato aqui no site, você vai encontrar os 10 pontos que a gente mencionou, e dentro de cada um desses pontos vão estar aqueles pontos que a gente entende que são os compromissos que devem ser assumidos. Por que são importantes ter esses pontos? Porque um não se realiza sem o outro. Então, não adianta você ter um compromisso fácil, genérico, com algo que seja difícil a população cobrar e acompanhar. É importante que, para você ter acesso à qualidade de saúde, você se comprometa com determinados termos. Para você ter um acesso à qualidade em telecomunicação, você comprometa com esses termos. Então, é importante que todo mundo possa olhar, dar uma olhadinha, e a gente também está apresentando isso para os candidatos, buscando que eles se comprometam com isso. Então, conforme o candidato vai aderindo a esses pontos, seja na apresentação dos programas de governo, no compromisso com a carta que a gente está encaminhando para eles, isso daqui vai gerar uma proporção de adesão em relação àqueles 10 itens da pauta dos consumidores. Esse é um ponto que a gente vai estar acompanhando durante a eleição, mas não é só isso, né? A ideia é que a gente consiga esse compromisso dos candidatos para, depois mesmo das eleições e para os próximos 4 anos, a gente conseguir retomar aquilo que foi perdido e avançar naquilo que é necessário para a defesa do consumidor. Como a Tereza comentou, a gente também tem um espaço para você pressionar os demais candidatos, lembrando que nesse ano a gente está elegendo não só presidente, mas também os governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Então, a gente tem também um espaço para os candidatos. Você que é candidato pode clicar aqui no formulário, então vai abrir um formulário para você preencher, onde vão estar as informações que são importantes para a gente também ter uma checagem de veracidade, mas especialmente para garantir que aquele candidato leu, entendeu aquilo que ele está se comprometendo, porque a gente vai cobrar e vai estar divulgando também todo mundo que estiver fazendo adesão. Então, é importante ter esse processo. E, por fim, acho que o papel, nesse sentido da cidadania ativa, também que a gente vai estar de olho no que vai estar acontecendo nesse período. Então, desde as iniciativas da sociedade civil, que são importantes divulgar, que somam para esse processo, como o Marcelo comentou, de reafirmar a democracia como algo que é mais do que nunca fundamental. Então, a iniciativa do Pacto, a gente participa de outras iniciativas, como Não Vale Tudo, que vai fazer uma checagem de fake news, que é outra coisa que também, esse debate ele tem que ser um debate em cima daquilo que é real mesmo, não dá para ser um debate baseado em mentiras, em provocações. Então, a gente vai estar abastecendo o site com matérias sobre esses temas, na perspectiva de informar, de politizar o processo, de trazer algo que a gente acredita que seja importante para os consumidores como mais um instrumento de participação na vida política e na pressão aos candidatos esse ano. Então, essa é um pouco a ideia geral do site. A gente está aberto também a contribuições, então também você pode divulgar a campanha nas suas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente tem os contatos aqui embaixo e vamos participar, enfim, apoiar esse projeto e garantir que a gente tenha eleições melhores esse ano. Obrigado, Renato. É importante a gente registrar que essas 10 propostas foram elaboradas, construídas aqui com grande participação da equipe aqui do IDEC, dos especialistas, do pessoal da comunicação, mas que elas, acima de tudo, elas estão intimamente relacionadas com a nossa agenda de trabalho, com aqueles temas que o IDEC já vem acompanhando, monitorando, incidindo há alguns anos e que vai continuar a trabalhar
nessa agenda. Então, por isso, nós elencamos como esses temas que são, em sua maioria, estruturantes para equacionar, resolver algum problema que a gente considera muito relevante para o consumidor. Mas, na carta, né, que a gente propõe para envio das propostas ao candidato, tem uma possibilidade de você acrescentar. Então, eu sei que tem vários membros, várias pessoas especialistas que trabalham com a defesa do consumidor, né, mais alguns representantes, professor Ricardo Murichita, Sandra Lengruber, do MPCom, Érica de Souza, do Procon Vitória, Cláudia, do Procon Paraná, Sabrina, de Boa Vista. Então, que ela também seja um espaço para que vocês possam, inclusive, agregar as suas propostas, né? Então, é um convite, né, para esses membros do sistema que estão nos assistindo, agradecendo também a participação deles e o apoio. E eu vou passar a palavra aqui para Marilena. Você quer fazer alguma consideração? Não, rapidinho. Eu acho importante porque que esse espaço que tem na carta para acrescentar pontos, que ele seja realmente usado pelos todos os colegas do Sistema Nacional que trabalhem com outros temas, que agreguem isso nessa carta, né? Que existe um espaço também que vai divulgar notícias, que a gente pode ir noticiando essas outras pautas, se elas chegarem para nós, a gente pode incorporar isso nas notícias desse site. E é muito importante, isso só vai enriquecer. A plataforma é de todos nós. Eu quero que todos os colegas do sistema, dos PROCONs, enfim, vejam a plataforma dessa forma, não é do IDEC. Foi um esforço do IDEC, mas nós queremos esse compartilhamento. E enfim, as últimas palavras, que eu acho que vem da própria experiência do IDEC, né? É uma experiência de que lutar vale a pena. Lutar vale a pena, lutar por direitos. Então, quer dizer, eu vou repetir aquele chamamento, né? Que a gente transforma a desesperança em esperança. Vamos criar forças para tomar esse mês aí como um mês que nós vamos realmente contribuir para melhorar a democracia. E o que é isso? Como é que a gente contribui? Buscando informação. Então, é buscar informação sobre os candidatos, as propostas, acompanhar os debates, assistir o que está acontecendo, de fato, né? E fazer a melhor escolha. Quer dizer, é isso que nos compete. E depois nós vamos, como foi dito aqui, o IDEC vai monitorar, vai acompanhar, e os cidadãos têm que nos ajudar nesse sentido. Então, nós vamos dar vida mole para ninguém. Quer dizer, nós vamos realmente cobrar, isso tem que ser feito com apoio de todos, né? Então, essa é a mensagem, uma mensagem de otimismo. Bem, eu queria também agradecer, despedir, mas não queria despedir antes de falar um último tema que a gente não falou, mas que eu acho que é um tema do momento e que a gente tem que falar rapidinho, que é o tema de proteção de dados, né? A gente acabou falando de vários temas, é um tema mais do que atual. O IDEC teve uma participação enorme, não só o IDEC, as entidades todas de defesa do consumidor, as entidades todas que trabalham outros movimentos sociais que se aglutinaram, né? E a gente tem agora vai ter um momento que é um momento muito rico, né? Porque a ideia, o Brasil é tudo meio torto, né? Todos os países criaram primeiro uma autoridade, depois sai a legislação. No Brasil sai a lei, depois vai sair a autoridade. Mas seja o que for, a gente vai viver esse momento futuro próximo, né? Da criação da estrutura pública de proteção da privacidade, né? Então, eu não queria terminar sem lembrar esse tema. Esse é um tema importantíssimo de compromisso, acho que de todos os candidatos, né? A lei acabou de ser aprovada, ela vai entrar em vigor o ano que vem, né? Então, não podemos esquecer esse tema. E reafirmar também, mais uma vez, como a Marlena disse, a importância das eleições, né? A gente fica cansado, a gente fica irritado, a gente fica cheio, mas nada disso deve fazer com que a gente se desanime e nada disso deve fazer com que a gente não tenha vontade de votar e não vá em frente e depois cobre aqueles que foram eleitos. Obrigado. Obrigado. Antes de fechar... E manda a plataforma para todo mundo, gente. Nós precisamos muito apoio. Bom, antes de encerrar esse bate-papo aqui bem informal, eu queria registrar que o IDEC tem o prazer, né, e participa da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que também tem, né, assim como as nossas propostas para a promoção da alimentação saudável, tem uma proposta bem detalhada para os candidatos, e a gente pede também o apoio para essa plataforma da Aliança. Então, gostaria de agradecer a todos os presentes, a toda a equipe do IDEC, que
tornou viável, né, a gente fazer esse lançamento a tempo, né, com um mês, e a toda a rede de parceiros, né, acho que o IDEC trabalha com o Sistema Nacional e com muitas coalizões da sociedade civil, que são pessoas, que são especialistas da academia, são ativistas e que nos ajudam e que juntos a gente tem muita sinergia para acompanhar e empurrar as mudanças que a gente quer, né, no nosso Brasil. Então, muito obrigado a todos. O IDEC vai, a partir de hoje, divulgar uma série de materiais e outras oportunidades para o diálogo com os especialistas do IDEC sobre os temas que estão na plataforma. Então, por favor, acompanhe o IDEC nas redes sociais e no site. Obrigada e boa tarde a todos.